As chamas gêmeas são sementes estelares? O que isso significa? Eu te convido a fazer esta reflexão junto comigo. Eu me chamo Andréa Romão, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para a gente começar esta reflexão, eu queria partilhar uma coisa com vocês, bem interessante dentro desse contexto, que é o fato de este trabalho com as chamas gêmeas, dentro aqui desta egrégora, não corresponde ao início dos meus trabalhos espirituais, né? E isso faz muito sentido até para trazer um assunto como esse, né? Porque assim, há muito tempo que eu já me conecto com a informação da vida extraterrestre, né? E foi algo que chegou para mim de uma forma muito natural, né? Até mesmo pela minha própria alma, né? Entender isso com muito respeito, como eu sempre digo, a forma de pensar diferente, de olhar diferente para das pessoas, delas acreditarem ou não no que está sendo dito aqui. Mas assim, o que ressoa, né, no meu coração é que dentro de um universo tão vasto, tão amplo, como podemos acreditar que só existe vida aqui neste planeta? Então, como eu disse, né, quando eu comecei a acessar isso de uma forma mais profunda, dentro de um contexto do direcionamento, do que é a transição planetária, do que é isso tudo que nós estamos vivendo, como eu disse, foi muito antes deste começo do trabalho com as chamas gêmeas, né? E desta reflexão aqui fluir nesse sentido. Eu precisava ancorar e trazer essa informação para vocês. Não que isso me faça dona de verdade, muito pelo contrário, como eu sempre digo, eu sou uma eterna aprendiz e buscadora, né? Mas foi algo que sempre ressoou com muita facilidade no meu coração, né? E hoje eu entendo o quanto isso é importante dentro da jornada para as chamas gêmeas, cujas duas polaridades estão encarnadas na Terra, né? E eu vou chegar lá. Mas antes, vamos fazer uma reflexão dentro desse sentido, né? Porque muitas pessoas se questionam o porquê que a gente não tem acessos muito diretos nesse sentido. Por que as visitas, né, as viagens para outros planetas, foi dito que não foi encontrado nada, nenhuma vida, né? Primeiro, tem o fato de aqueles detentores do poder não terem a intenção de que essa informação fosse divulgada, para que nós nos sentíssemos presos dentro desta bolha, né, de controle que eles queriam manifestar, porque a consciência de que nós temos esta informação universal de vida fora deste planeta seria um ponto-chave para que nós reacendêssemos o nosso próprio poder pessoal. E vocês vão entender um pouco o porquê que eu estou dizendo isso. Mas enfim, dentro desse contexto, vale a pena a gente explicar o que são o que são as dimensões, né? Qual o propósito, por exemplo, dentro da transição planetária, quando a gente diz que estamos saindo da terceira para a quinta dimensão, né? O que é isso? Basicamente é uma mudança de vibração. Então, por exemplo, imagine como um rádio, né? Quando a gente está escutando uma estação, estamos escutando um tipo de música específico. Quando a gente muda a estação de rádio, a gente começa a escutar um outro tipo de música, mas a rádio é a mesma, né? Então, assim, o que faz com que a gente consiga acessar e visualizar outras dimensões é a estação estar alinhada àquela dimensão que está sendo acessada. Então, assim, para além desse controle, né, daqueles que não querem que a gente saiba que tem a vida fora do planeta, também tem o fato de que a gente não ter dentro da nossa visão humana, né, principalmente quando está atrelada a essa dimensão aqui da Terra, ter condições de ver e de acessar
outras dimensões, né? Então, por isso que a gente vê o planeta e basicamente não enxerga nada nele. A gente não enxerga dentro da nossa visão aqui que temos. Mas podemos sim acessar quando, independente da vibração externa, nós fazemos o trabalho de mudar a estação de rádio e começar a acessar outros tipos de frequências, né? Então a gente pode fazer isso sem a necessidade de nenhuma informação totalmente manipulada, como é aquela mostrada pelos tais controladores que estão no momento de perder o total poder, né? E também vale dizer que nesse momento de transição planetária, cada vez está se tornando mais visível, né, a informação de outros tipos de vidas, né? Principalmente porque muitos desses seres, né, de outras dimensões, de outros planetas, estão nos auxiliando no nosso processo, na nossa transição, né? E tem uma informação que eu acessei já há um tempo atrás, que eu acho ela sensacional. Se nós tivéssemos condições de enxergar, né, todas as naves que rodeiam o planeta hoje, nós não veríamos o céu. Olha que magnífico! E como eles estão nos auxiliando nesse processo, eles, eu digo, os seres de outros planetas, cada vez mais eles estão se mostrando visíveis para nós, né? Eu, inclusive, tive uma visão espetacular que aconteceu durante o dia, né? E que, inclusive, eu encaminhei para um especialista no assunto. E ele me confirmou com toda certeza que aquilo não é nada da Terra, né? Que eu tive uma visão de uma nave. Eu coloquei isso nas minhas redes sociais. Tá aqui, eu vou deixar o link, o card com o vídeo para vocês terem poderem visualizar esse fenômeno que para mim foi um presente. E não por acaso foi dentro de um contexto, de um momento onde eu estava me preparando para realizar um trabalho, né, junto à egrégora arcturiana, né? Então, assim, sem me alongar muito nesse sentido, foi um presente para mim e uma comprovação, né, de que não foi algo que eu vi na internet, foi algo que eu vi com os meus olhos, né? E durante o dia, algo totalmente visível, enfim, vocês vejam aí no vídeo para sentirem essa energia tão maravilhosa que eu recebi, né? E eu fiz questão de partilhá-la com tudo. Porque a proposta, né, desses seres, o que eles fazem? Como eles estão em outra dimensão, né, mas que são seres extremamente evoluídos, eles são capazes de baixar a vibração no sentido de adaptar para que a nave, se torne visível para nós. E cada vez mais está se tornando recorrente em todos os lugares do mundo, né, com o intuito de a gente começar a se acostumar com essa informação. Porque chegará um ponto em que o contato será o mais claro possível dentro desse sentido, né? Mas, enfim, não é esse o propósito do vídeo, mas eu achei importante trazer essa analogia, né, dentro do contexto dessa reflexão, que tem tudo a ver com as chamas gêmeas, né? Por isso que os mestres acásticos, nas mensagens que são publicadas aqui, eles falam sempre da importância de a gente cuidar da nossa vibração, de a gente se elevar, né, de transcender essa realidade aqui da terceira dimensão. Mas por que para as chamas gêmeas isso é tão importante? Apesar de que isso é importante para todos, né? Para todos que almejam ascensionar, né? Acompanhar o planeta dentro desse processo de transição planetária, né? E elevar sua alma também para a quinta dimensão.
Mas dentro do contexto das chamas gêmeas, essa informação é fundamental para a jornada, né? E não é à toa que os mestres sempre ressaltam, né? Volta para dentro de si, conecte-se com a sua presença divina, com seu eu divino, com seu eu superior. Vamos agora entender de forma mais clara essa informação tão preciosa que os mestres sempre ressaltam para nós. Por quê, minha gente? Vamos lá. As chamas gêmeas, elas não são da Terra. Olha que coisa mais linda de se dizer, não é? Assim, eu tenho muito cuidado quando são feitas generalizações, né? Mas uma consideração muito particular é que eu não sinto que seja muito viável de almas que sejam da Terra terem esta missão. Não pela falta de capacidade, tá? Tanto é que tem muitas almas terrenas, ou seja, almas que foram criadas aqui, que estão se preparando para a ascensão, que estão conscientes da transição planetária, que estão aprendendo todo esse processo. Mas dentro do que é esta missão com as chamas gêmeas, né? O que faz mais sentido, o que mais ressoa, é que sejam almas de fora do planeta, de uma outra origem estelar. Por isso que são chamadas de sementes estelares. Considerando esta informação, aí entra a questão da dimensão. Muitos de nós, né, chamas gêmeas, já vivenciamos dimensões mais elevadas, porque viemos de outros planetas. E muitas vezes, essa informação não está só na nossa origem galáctica, tá? Porque se nós somos seres do universo, já estivemos em diversos planetas, já estivemos em outras dimensões. Muitos estiveram, inclusive, nas Pleiades, se preparando para vir para a Terra, né? O fato de estar aqui pode ser por vários motivos. Ou por ter sido exilado do seu planeta de origem, ou por ter se voluntariado a auxiliar o planeta no processo de transição, ou por alguma missão específica, né, atrelada à missão das chamas gêmeas, tá certo? O fator em si, o motivo, pode variar. Mas descer para o plano Terra exigiu dessas almas adentrar no que se conhece como véu do esquecimento, ou seja, a gente esqueceu de onde viemos e esquecemos até do que viemos fazer aqui, né? E pela roda de Sansara, que é o ciclo de encarnações e reencarnações, esse esquecimento se tornou algo muito, muito longo, né? Muito distante daquilo que nós somos em essência, né? Por isso que os mestres sempre falam, para a gente viver essa jornada em plenitude, é preciso que a gente se reconecte com quem nós somos de fato. E o que nós somos de fato não está aqui na superfície, né? Isso não quer dizer que o fato de estarmos aqui não seja importante, né? A vida na matéria, que é a nossa energia masculina, inclusive, né? Então, é muito importante estar na matéria, mas tendo a consciência de que nós não somos dessa matéria. Que, na verdade, quando se fala, né, do espiritual, né, nós somos espíritos na matéria, tudo é espiritual, né? A matéria também é energia,
só que em um outro nível de condensação, em um outro nível de vibração mais lenta, dentro do contexto daquilo que a gente consegue enxergar, né? Mas tudo é energia, tanto é que hoje a gente acessa, eu estou aqui acessando vocês através do Wi-Fi, né? E todo o processo acontece sem que precise eu visualizar essa energia fluindo. Então, da mesma forma em relação às dimensões, da mesma forma em relação à conexão com a nossa origem, tá certo? Eu tô aqui com uma colinha porque hoje tem muita coisa pra gente falar. Então, o que acontece, né? Então, essa informação, por exemplo, qual é a minha origem estelar? Ela é importante? De certa forma, sim, porque você traz para sua consciência, né, essa informação, mas na verdade, essa informação ela está dentro de você, né? E por que é importante? Tá, Andréa, você falou aí de vida extraterrestre, né? Que eu, sendo uma chama gêmea, não sou da Terra, que eu venho de uma origem estelar. Mas o que é que isso interfere na minha missão aqui na superfície? Aí a gente precisa, né, adentrar o assunto da mônada, que há um tempo atrás eu gravei um vídeo explicando sobre o que é a mônada, né? O que é essa família de alma. E dentro desse contexto, o que são as conexões que a gente denomina entre almas afins, entre almas gêmeas e entre as chamas gêmeas, tá? Eu não vou aqui trazer esse assunto de novo, mas vou deixar um card para que quem tiver interesse possa assistir. E é bem interessante que assista para entender o porquê da importância de a gente se conectar com a nossa essência para além dessa roupagem física que nós temos hoje no planeta. Porque assim, quando a gente vai para um planeta, como nós já estivemos em vários, olha lá aí a expansão de consciência. Em cada planeta tem uma forma de você conseguir estar vivo nele, né? Então assim, no planeta Terra, por isso que a gente chama de roupagem. Então a gente precisa dessa roupagem aqui, né? Dessa vestimenta, desse corpo humano para estar aqui. Em outros planetas é outro tipo de roupagem, né? Por isso que uma das coisas que a gente precisa se preparar é para acessar outros tipos de roupagens, né? Não necessariamente no formato humanoide, que é o mais compreensível para nós, né? Mais parecido, mas com todo tipo de roupagem que possa existir no universo. Imagina um universo tão vasto, né? Isso deve ser tão diversificado, né? E a diversidade é o que traz também a beleza disso tudo, né? Então imagine que a sua verdadeira roupagem física seja algo completamente diferente dessa que você tem hoje. Mas voltando para a questão das chamas gêmeas, para a questão das mônadas, né? Todo o conjunto de almas dentro de uma mônada forma um número que pode atingir 144 almas, tá? Que fazem parte da mesma família de alma que a gente chama mônada, né? E aí vão estar as chamas gêmeas, as almas gêmeas, as almas afins, né? O próprio eu superior, a divina presença eu sou, né? Tudo isso é a sua mônada. Todos nós temos uma família de alma. Todos nós fazemos partes de uma mônada, tá certo? E essa mônada, essa família, ela corresponde à nossa origem, né? Ela vem da nossa origem, ela é criada na nossa origem estelar, tá certo? Só que o que acontece? Vamos lá. A nossa divina presença eu sou, né? A energia do nosso eu superior, ela é muito elevada.
e não teria condições de encarnar aqui no plano físico dentro dessa vibração extremamente elevada. Então, por isso que a mônada, ela se subdivide, né, nessas super-almas e almas, como vocês vão ver lá no vídeo, na videoaula sobre esse assunto, mas que essas subdivisões, né, carregam dentro de si a energia do todo dessa família da alma. Então, por isso que a nossa presença divina, eu sou, está dentro de nós e não fora. Né? Por isso que quando a gente quer se conectar com a nossa origem galáctica, a gente faz isso se conectando com a nossa presença divina, eu sou. Mesmo que conscientemente a gente não saiba qual é a nossa origem estelar, tá certo? Né? E isso essa conexão com a presença divina, você consegue mergulhando para dentro de si. Né? Tem uma meditação de conexão com a presença divina. É uma meditação simples. Né? Na verdade, é uma forma, eu posso até dizer que hoje em dia já existe um outro processo dentro dessa caminhada, desse acesso. Mas uma meditação válida, sabe? Para a gente começar a realizar esse trabalho, né? Eu vou deixar aqui o card que tem essa meditação para quem tiver interesse. E mais uma vez, todo este processo é importantíssimo para a jornada das chamas gêmeas na Terra. Vamos lá. Quando você acessa a origem, você acessa a alma una. Você acessa a alma antes de ela se subdividir nas duas polaridades, que são as chamas gêmeas, né? Uma representando a polaridade feminina e outra representando a polaridade masculina. Não adianta, minha gente, a gente querer, né, que dentro da energia da terceira dimensão a gente acesse essa frequência da unidade da alma. É preciso a gente acessar isso dentro de nós, através da conexão com a nossa presença divina. Por quê? Quando a gente faz esse mergulho para dentro, a gente vai para a origem, a gente vai para a fonte. Porque a nossa mônada é uma representação da fonte universal, de Deus, Pai, Mãe, ou como você queira chamar. Então nós somos, como eu digo no vídeo, na videoaula da mônada, nós somos o pedacinho do pedacinho do pedacinho da fonte, mas somos a fonte por inteiro. Nós somos um pedaço da alma, mas somos a alma por inteiro. Por isso que a gente conecta com a chama gêmea dentro de nós, porque ela é apenas uma outra polaridade nossa. Internamente, nós possuímos as duas polaridades. A chama gêmea é apenas a materialização dessa outra polaridade que a gente existe dentro de nós. É através dela que a gente acessa a nossa completude, né? E todo esse processo, todo esse acesso, né, do nosso eu divino, do nosso eu superior, é através da conexão com a nossa origem estelar. É muito mais do que apenas ter a informação de que as chamas gêmeas são sementes estelares, de que existe vida em outros planetas. Não. É acessar essa informação dentro de nós, né? Eu já falei nas outras reflexões e vou reforçar aqui. A materialização da total integração do masculino e do feminino só é possível quando a gente integra o masculino e o feminino dentro de nós. Não adianta basear a jornada aqui na fisicalidade com a outra pessoa, que é a sua chama gêmea, baseando-se apenas no que acontece na superfície. Porque a vibração, ela ainda vai estar alinhada à energia da terceira dimensão.
E se cabe às chamas gêmeas trazer a energia do amor divino da fonte para a Terra, é preciso este trabalho interno de conexão com o eu divino, que, como já foi dito aqui, é a terceira energia que unifica as chamas gêmeas, né? É através do profundo despertar espiritual, do reacender o poder divino que nós somos, né? Não é só acessar a informação, eu sou um ser divino, tá certo, eu sou um pedaço da fonte, eu não estou separada da fonte. Não é uma informação aqui, é uma informação aqui no nosso coração, né? Quando as duas partes da alma despertam espiritualmente para a divindade que elas são, e que mesmo que seja inconsciente, mas que estabeleçam essa conexão com a essência da alma na origem, fora do planeta, na mônada, no eu superior, na presença divina eu sou, mas entendendo que toda essa informação está dentro, aí sim é possível materializar a reunião no plano físico, que inclusive é um direcionamento feito pelo eu superior, não é uma vontade humana, e isso será trazido no curso também, porque está referenciado no livro, né? Esse curso, uma das propostas dele é ter referências bibliográficas para explicar a jornada das chamas gêmeas. Aí sim, esta união, ela adentra o padrão divino da missão das chamas gêmeas, que é ancorar o amor da fonte para reverberar esta frequência, estes códigos de luz para a grade planetária, promovendo um boom de transmutação de vibração na Terra. Porque basta um número de chamas gêmeas vivenciando este processo no plano físico, aquilo que a gente chama de massa crítica, para que a transformação planetária aconteça. Então, mais uma vez, isso é muito mais do que um relacionamento amoroso. E enquanto as chamas gêmeas vivenciarem este processo, visualizando apenas ele dentro desses padrões de relacionamento, elas não vão conseguir materializar a frequência necessária dentro da união no plano físico para atingir o ponto-chave de mudança necessária, né? Existem outras formas de missões, vamos dizer assim, na superfície para a grande mudança no planeta. Mas tenham a certeza que as chamas gêmeas são fundamentais dentro desse processo. E como o universo é sábio, muitas chamas gêmeas encarnaram para auxiliar a ancorar esta frequência. Hoje são muito mais do que 144 mil. Mas é exatamente a possibilidade de orientação e direcionamento de no mínimo 144 mil para que o grande código de luz das chamas gêmeas possa se consolidar na grade. E é por isso que somos tantos aqui a viver este processo. Relembrando também que mesmo que você e a sua chama gêmea não consigam atingir esse momento contributivo de mudança planetária, você pode, dentro de si, realizar a sua união, a sua conexão.
e fazer o seu próprio trabalho de ascensão. Porque, independente de em que nível isso chegará, todo o processo, ele começa no trabalho dentro. E você trabalhando dentro vai conseguir ascensionar, independente se a sua chama gêmea também fará todo este caminho ao seu lado. E é por isso, para fechar, que o universo é algo totalmente dinâmico e que não existe regras absolutas, existem planos da alma, mas que podem sim ser adaptados de acordo com a jornada que nós fazemos na Terra, porque temos o livre-arbítrio. Aliás, é sobre este assunto que será tratado na próxima reflexão. Se vocês gostaram, não deixe de dar o seu like. Se sentirem, podem colocar os seus comentários, aquilo que ressoa com vocês. E também compartilhar com aqueles que, porventura, possam se interessar por este assunto, mas sempre com muito respeito às escolhas de cada um. E eu deixo aqui a minha profunda gratidão por mais essa etapa dentro da jornada desta missão. E aguardo vocês na próxima reflexão. Até lá! Tchau, tchau!